rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao último programa de 2022, Dá Uma Segurada. E aqui na minha bancada, com muito orgulho, é uma honra pra mim, estou recebendo Rogério Araújo e Andréia Araújo. Pra gente começar esse programa, a gente vai brindar, gente. Afinal de contas, vem aí um novo ano. Rogério, faça as honras. Ótimo, vamos. Vamos lá. Vamos fazer um brinde aqui, gente. Vamos aproveitar que 2022, né, Andréia, foi um ano que exigiu de todos nós. Que ano, hein? Que ano. Emblemático. Exatamente. Então vai ser o nosso programa da virada no Dá Uma Segurada. E o último programa do CVG Rio Grande... Muito bom! Que legal. Que maravilha. Olha, esse aí foi... Tomara que esteja bem gelado, tá, gente? Vai tá. Que a gente... Obrigada. É só no programa da virada que a gente trabalhando bebe, né? Só no programa da virada que pode. Gente, último programa Dá Uma Segurada do ano de 2022 e o último programa do CVG Rio Grande do Sul. Um brinde que 2023 seja incrível pra todos nós. Pra todos nós. Seja um ano maravilhoso de muitas bênçãos e pra você também que está nos assistindo. Bora comemorar. Isso aí. Delícia. Bom, né? Muito bom. Olha só, pra gente começar esse programa, antes de eu apresentar os meus convidados, quero agradecer, né? Eu sei que vocês vieram de longe. O Rogério veio de BH? BH. Como que tá BH? Chovendo. Muito. Chovendo! Mas muito bom. Que bom. Andréia, você veio de? Porto Alegre. Porto Alegre. Como está Porto Alegre? Tá bem parecido com o clima aqui de Floripa hoje. Ontem deu uma chuva. Como sempre aqui é o nosso sul, né? Muito calor durante o dia, à noite aquela chuvinha, mas tá gostoso, é bom estar em casa. É bom, né? É bom. Maravilhoso. Deixa eu apresentar os meus convidados, então. Então eu estou conversando com a Andréia Araújo, já esteve na bancada do Dá Uma Segurada. Hoje ela vem como Superintendente Nacional de Vida, ES e Seguros a partir de janeiro de 2023. Já começa 2023 bombando. Novidades. E tô contando aqui em primeira mão, hein? Olha que lindo! máximo isso, hein? Andréia é formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Tem MBA em Gestão de Pessoas, Gestão Comercial e Marketing pela FGV. Tem 23 anos de experiência no mercado segurador e ela tem intensa atuação no segmento de vida e previdência, com destaque para a atual presidência do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefício de Santa Catarina. Também é diretora no Sinseg do Rio Grande do Sul na gestão 2019 e 2023. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz no outro programa. Como que você acha tempo pra dormir, Andréia? Ai, mas assim, de verdade, dormir não é a minha prioridade. Eu gosto de dormir eventualmente. Eu amo dormir. Eu gosto eventualmente, mas eu sinto... É uma coisa que eu tenho que mudar, tá? Porque isso não é legal, mas de verdade... Dormir muito, pra mim, é um sinônimo de estar perdendo alguma coisa, de estar perdendo, de estar vivendo. Sério? E, enfim, eu sou bastante intensa, assim, eu gosto de estar na atividade. Então, pra mim, eu me refaço com poucas horas de sono. Isso é importante e é do meu organismo. Eu durmo 4 horas e eu tô inteiraça. Se eu dormir de 4 horas, eu acordo num mau humor. Não. Parece que vem um Venom e vai matar todo mundo na volta. Não, 4 horas não é o ideal, tá? Mas assim, o meu ideal, 6 horas é um luxo pra mim. Dormir 6 horas é um luxo, tá louco de bom e vambora. Então dá tempo de fazer tudo. Tá bom, gente, tá bom. Rogério Araújo, ele é corretor de seguros há 23 anos, especialista em proteção e planejamento financeiro, capacitação técnica em previdência complementar pela FECAP de São Paulo, é CEO da TGL Consultoria, diretor da TGL Contábil e Tributária, sócio da Tags Consultoria e colunista do CQCS e do My News Vida e Previdência. Mesma pergunta. Dorme? Que horas precisa dormir muito? Eu já durmo muito, 6 horas por dia. 6 horas por dia. 6 horas por dia.
Entendi. Mas dá tempo, a gente faz o que gosta, né, André? É verdade, Fazemos é o que verdade. gostamos. Gente, eu faço o que eu gosto, mas eu sou um ser humano que eu realmente preciso dormir um pouquinho mais, assim. Eu tenho uma necessidade, e principalmente chega no final de semana, assim, eu sinto que meu organismo, ele pede, assim. Pede. Mas isso é Dorme. muito individual, cada um Muito. responde de um jeito, né? Não Muito. adianta, é muito individual. Muito. Vamos falar um pouquinho de trajetória profissional. Como que você galgou todos esses anos aí, que a gente tá falando de 23 anos. Quando eu sento com pessoas assim, com 23 anos no mercado segurador, eu me sinto um bebezinho, né? Tipo, começando, eu tô engatinhando no mercado segurador. Como que foi pra você? Começou, resolveu e agora nesse desafio incrível na ESE Seguros? Então, primeiro eu quero dizer que é um prazer gigante estar aqui de novo e hoje muito especial do lado do Rogério Araújo, que apesar de Araújo não somos parentes, não fomos casados, nada disso, só é uma coincidência do nosso boa. nome, Uma ótima coincidência. E mais do que isso, o Rogério é uma das pessoas, sem sombra de dúvida, que eu mais admiro nesse mercado, por toda a trajetória. Eu não posso falar de mim antes de falar isso do Rogério. É um cara, assim, além de ser um profissional incrível, admirado em todo o nosso cenário nacional, muito solicitado. Ele é uma pessoa, um ser humano ímpar, é uma pessoa muito do bem, sempre aberto para ajudar, sempre aberto para compartilhar as coisas legais que ele faz. Então, não à toa, assim, eu tô muito, muito emocionada e muito lisonjeada de poder hoje estar aqui do lado dele. Prazer é meu. Toda certeza. Inclusive, Rogério, no primeiro programa que a Andréia esteve aqui, a gente tava conversando e aí Eu ela citei falou ele. umas 3 vezes. Ela falou no programa. Que bom. Tem algumas pessoas no nosso cenário, quando a gente fala principalmente de seguro de vida e previdência, tem algumas pessoas no cenário nacional que não tem como você falar por 1 hora desse tema sem citar essas pessoas. E sem dúvida o Rogério Araújo é uma dessas pessoas. Então é muito, muito bom estar aqui hoje com ele. Mas eu esqueci o que tu perguntou. A gente tava falando sobre trajetória profissional. E esse novo desafio agora, começando 2023. Legal. Na verdade, assim, esse desafio até era para começar ainda no mês de dezembro, mas eu consegui negociar aí com os amigos da ESE para janeiro, que é muito bom, que aí eu vou, de fato, conseguir descansar um pouquinho essas últimas 2 semanas do ano, porque desde que saí da seguradora anterior, realmente foi muito intenso e a gente fez um trabalho muito forte junto ao CVG também. Tem feito nesses últimos anos um trabalho muito intenso, muito gostoso, mas que toma bastante tempo. Então, eu tô muito feliz. Essa trajetória é uma trajetória que de verdade, assim, ela não foi fácil, mas ela me enche de muito orgulho e principalmente de muito aprendizado. E o desafio agora na ESE, como eu sigo no ramo em que atuo há 23 anos, eu digo que vai ser legal levar a bandeira que passo a representar a partir de janeiro, mas já me sinto representando desde agora. Vai ser legal levar aos meus amigos, são aqueles amigos que já estão comigo aí ao longo desses mais de 20 anos e que com toda certeza tudo que sei, tudo que consegui até agora de acumular de conhecimento foi graças a essas pessoas que são os corretores de seguro, que com toda certeza, não tenho dúvida, vão me receber pela ESE e eu tô muito feliz com esse novo desafio. Segue no Vida, benefícios? Sigo no Vida, mas numa seguradora agora multirramos. É minha primeira experiência numa seguradora multirramos. O meu foco é a Superintendência Nacional de Vida, mas, obviamente, quem me conhece sabe que eu vou querer olhar absolutamente tudo que a minha seguradora tem para oferecer e levar isso para dentro das corretoras. É uma seguradora nova, pouco mais de 3 anos de mercado, mas que está muito bem consolidada e, sobretudo, assim, recheada de grandes profissionais que compõem todo o corpo diretivo e não só dentro do corpo executivo da seguradora, mas assim, profissionais de muitos anos de mercado, com estradas aí, uma estrada muito interessante, com um capital intelectual elevadíssimo, assim, de conhecimento de mercado. Então, acho que vai ser uma experiência fantástica. Fantástica, não tenho a menor dúvida. E, inclusive, que você vai revolucionar a ESE. Tenho certeza disso. Vou aprender muito lá, não tenho dúvida. Mas também vai ensinar pra caramba. Vamos compartilhar. Vai ser um compartilhamento gostoso. Rogério, conta pra gente, então, um pouquinho da tua trajetória profissional. Como que você galgou tudo isso e como que você chegou onde você está. Bom, Maria Fernanda, muito obrigado aí pelo convite, participar do último programa do ano, né? E ao lado da Andréia, né? A recíproca é verdadeira, é uma pessoa que eu admiro muito, uma das melhores profissionais que nós temos no nosso mercado e que me ajudou e me ajuda sempre, né?
E estou aqui pelo convite dela. Né? Bom, eu tenho 23 anos de mercado como corretor de seguros, né? Empreendendo no mercado de seguros. Mas tenho 37 do primeiro relacionamento com o mercado de seguros. Eu iniciei muito cedo no mercado de seguros. Eu entrei na Bamerim dos Seguros, a antiga Bamerim dos Seguros, aos 13 anos de idade, como contínuo, como office boy, né? Tipo menor aprendiz. Tipo menor aprendiz, né? E eu fiquei um bom tempo dentro do mercado segurador, dentro das seguradoras, como um técnico de seguros de ramos elementares. E há 23 anos eu resolvi empreender, mas na verdade não foi uma opção, né? Eu sou um empreendedor do mercado de seguros por necessidade. Eu precisei, eu tive uma oportunidade de trabalhar no mercado de seguros como corretor, e por necessidade eu abracei essa profissão, né? E comecei a trabalhar por necessidade até encontrar o propósito, né? O propósito dos seguros, principalmente dos seguros de vida. E aí isso foi um momento de mudança, né? De mudança da minha carreira. Eu consegui compreender um pouco do quão importante é trabalhar com seguros e o quanto nós somos importantes na vida das pessoas e das empresas. E aí eu resolvi empreender e esse empreendimento foi crescendo, foi galgando. Hoje nós temos a TGL Consultoria, que tem 18 anos, né? E temos uma empresa contábil e tributária que cuida da parte contábil e tributária dos nossos clientes há 13 anos. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que a parte contábil e tributária? Né? Porque tem tudo a ver com o mercado de seguros, tem tudo a ver com a proteção e o planejamento financeiro. Então a gente tem essas duas empresas aí. E ajudo algumas entidades no mercado, né, compartilhando um pouco da nossa trajetória, do nosso conhecimento, da nossa bagagem, tentando levar aí a cultura dos seguros para todo o mercado. Que bacana. Inclusive, quando você fala da TGL contábil e tributária, eu imagino que os clientes eles se sintam até mais seguros, né? Porque acaba tendo toda a parte de seguro daquele planejamento financeiro, mas acaba cuidando de uma parte super importante das empresas, né? Das empresas, das pessoas físicas, enfim. É importante. Sim, sim. Eu acho que ajuda ele a tomar as decisões, né? E é incrível, porque quando você fala da parte contábil e tributária no modelo consultivo, assim como nós fazemos na parte de seguros, a gente ajuda as pessoas a encontrar uma melhor relação com o tributo, com a carga tributária. E é impressionante, assim, mais de 85%, quase 90% das pessoas que a gente desenvolve um trabalho de consultoria da parte contábil e tributária, a gente consegue reduzir carga tributária e devolver dinheiro. E as pessoas com conhecimento da parte contábil e tributária, elas tomam melhores decisões na parte de seguros e planejamento de aposentadoria. Então se complementam. Bacana, muito bacana. Olha só, a gente vai falar hoje, a gente quer fazer uma retrospectiva de 2022, falar um pouquinho como que o mercado segurador se comportou nesse ano de 2022, falar de fim de pandemia, que o mercado segurador ele teve que dar uma guinada, ele teve que se reorganizar, porque afinal de contas foi uma coisa que ninguém estava esperando e demandou muito do mercado segurador para que pudesse atender o público final. Então a gente vai falar de retrospectiva 2022 no mercado segurador e aí a gente encerra no segundo quadro falando sobre o que a gente espera, quais são as nossas expectativas, né, para 2023. Então eu queria jogar aqui na mesa para a gente ter essa conversa e falar um pouquinho sobre 2022, que a gente sempre começa o ano com uma ideia de como que vai ser e vem a vida e derruba todo aquele castelinho que a gente construiu e diz, não tem nada a ver. Você acha que vai ser assim, vai ser diferente. E foi 2022, né? Eu lembro que a minha expectativa de 2022 era um outro ano e eu tive que desconstruir todo o castelinho de areia e montar tudo de novo, fazer uma nova fundação. O que vocês esperavam de 2022 e o que vocês enxergaram que aconteceu em 2022? Andréia? Então, eu acho que para falar de 2022, e eu tô, como eu falei, do lado de um dos maiores especialistas de vida e previdência desse país, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que não dá para falar de 2022 sem voltar a março de 2020. Com certeza. Absolutamente certo. Não dá. Não dá. E assim,
quando a gente volta em março de 2020, a gente pensa março, abril, que era um momento de muita incerteza para todos, para a humanidade, né? Se a gente olhar especificamente o mercado segurador, eu acho que o mercado segurador, eu tenho 23 anos de mercado, ao longo desses anos, mas eu acho que dá para falar até conversar com pessoas que têm 50, 60 anos de mercado. Opa! Uau. É uma bexiga. Que eu acho que essas pessoas também vão ter esse mesmo sentimento, que é o seguinte: em março, abril de 2020, o mercado segurador deu a primeira prova do quanto ele é sério, do quanto ele é preocupado e do quanto ele de fato... Maduro, né? Maduro para se posicionar e dizer: estamos numa pandemia. Pandemia é um risco excluído, mas a gente vai honrar todos os benefícios das pessoas que tinham uma cobertura de vida. Eu acho que isso foi emblemático. Sim. Essa posição foi emblemática. E foi extremamente arriscada, foi necessária pela ótica humanitária, mas foi extremamente arriscado pela ótica financeira das seguradoras. Porque a gente não sabia do que se tratava exatamente. A dimensão, O tamanho disso. E foi difícil, e falando, não vou nem entrar aqui no mérito do quão importante foi para as centenas de famílias que foram agraciadas com esse valor que ninguém nunca quer, mas que quando chega é tão necessário. Sim. Mas eu vou falar um pouco da parte das seguradoras. As seguradoras sofreram e seguem sofrendo por ter tomado essa decisão, que foi extremamente assertiva. Então eu acho que a nossa retrospectiva começa lá, porque nos 2 anos de pandemia a gente estava congelado, né? Meio congelado. Mas, falando de vida, vendendo. As pessoas demandaram. Aumentou a venda. E a minha grande preocupação quando estava chegando 2022 era... lembro que a gente fez no CVGRS uma entrevista com o seu Newton Molina. E ele falou o seguinte, que toda aquela... Eu falei, agora as pessoas se conscientizaram definitivamente, seu Molina, que é necessário ter um seguro de vida? Ele falou, não, isso é momentâneo, a gente tem que continuar trabalhando muito, porque a galera vai esquecer e daqui a pouco não vai mais priorizar. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pensava, gente, não pode, porque é o trabalho que a gente faz há muitos anos, né, de conscientização. E uma coisa que eu acho que ele tá certo, porque como quem vai dizer que seu Molina não tá certo? Ele tá sempre certo, né? Mas eu tinha uma expectativa que talvez as pessoas fossem... que a gente começasse a desaquecer, se é que existe essa palavra, a contratação. E acabou não acontecendo. A gente continua aquecido. Sim. Claro que não exatamente como estava no olho do furacão, mas as pessoas continuam, pelo menos, mais acessíveis para falar sobre o assunto. Concordo plenamente. Eu acho que a retrospectiva de 2022, nós temos que voltar nesse momento de maturidade no mercado. Mas eu concordo com o seu Molina. É um momento em que as pessoas que estão tomando a decisão pela contratação do seguro de vida, e que são várias, o mercado 2022 até outubro vem apresentando um crescimento de 18%, né? Aproximadamente 18% de crescimento. Mas as pessoas que estão tomando a decisão pela contratação são pessoas que essa mensagem chegou até elas. Geralmente são as pessoas que já foram abordadas em algum momento sobre o seguro de vida e agora tomaram a decisão porque passaram por um processo de medo, de incerteza, de insegurança. Mas a gente tem muito a construir ainda. A gente precisa fazer com que essa mensagem chegue a toda a população economicamente ativa. E aí nós estamos falando de 79 milhões de brasileiros economicamente ativos, mas que chegue de uma maneira consultiva, que as pessoas entendam o porquê ela está contratando um seguro de vida, o porquê ela precisa de um seguro de vida, né? Não o que ela vai contratar, que é diferente, né? Porque quando as pessoas consomem de forma consciente, quando compram um produto de seguros, qualquer que seja a modalidade de seguros, de forma consciente, entendendo o porquê, quais os benefícios aquela contratação vai gerar para ele, vai gerar para a família dele, a gente tem um crescimento estável, né? Um crescimento recorrente. Então eu acho que é muito importante, assim, 2022, eu acho que a retrospectiva o nosso mercado continua crescendo,
não só o mercado de seguros de vida, o mercado crescendo até outubro em torno de 18%, a carteira de seguros de vida, principalmente o vida individual, crescendo próximo de 20% e vai fechar o ano com um crescimento de 20%, mas é um processo ainda embrionário. A gente precisa fazer um exercício de como nós vamos levar essa mensagem para a maior parcela da população brasileira. Levar essa mensagem de conscientização com relação às coberturas de seguros. Você acha que durante a pandemia, e falando de 2022, as pessoas elas demandaram novas necessidades no seguro de vida? Novas coberturas e as seguradoras tiveram que se reinventar? Eu acho que é um movimento que partiu das seguradoras, um movimento de entender que a população brasileira está mais acessível a conversar sobre seguros de vida e começaram a desenvolver novas maneiras de abordagem e novos modelos de distribuição, né? Eu acho que nós temos agora no final do ano de 2022, eu acho que um grande salto a nível de cobertura é a cobertura de diagnóstico de doenças graves para crianças. Uhum. Então acho que esse é o grande marco para mim, o grande salto, porque a gente tem aí histórias de inúmeras famílias, né, que tem um diagnóstico de doença grave de uma criança, de um filho, de uma criança menor de 14 anos de idade, e que a família ali é quase que dilacerada financeiramente para poder buscar um tratamento. Então acho que esse para mim é um grande marco. É um grande marco também de mostrar que o mercado ele está atento às necessidades da população brasileira. Então eu acho que não existe uma demanda da população por novas coberturas. Acho que é uma demanda da população por poder conhecer aquilo que já existe de benefícios, né? Mas as seguradoras estão desenvolvendo novas maneiras de distribuição, novas maneiras de abordagem e novas coberturas. Quando a gente fala de novas maneiras de abordagem, uma das coisas que eu venho reparando, e eu acho que a gente comentou no outro programa, que quando eu falo do Descomplicando Segurez, parece que as seguradoras, depois de toda essa avalanche pandêmica que a gente atravessou, parece que agora elas estão se preocupando em descomplicar o segurez, em falar para o público final de uma forma mais simples, para que todo mundo entenda, né? Para que a pessoa ela não está neste mundo de seguro, mas que ela consiga entender de fato o que ela está contratando, como que ela vai usar e o que ela deve contratar. Me parece isso. Qual que é a percepção de vocês? Eu diria que é um efeito cascata. Se a gente também, de novo, vai olhar lá atrás, a gente vai ver o seguinte: tem poucos anos que o seguro de vida começou a se destacar mesmo no mercado segurador, enquanto produto. Nos últimos anos, desde que começou a se destacar, vem crescendo largamente. E aí a gente percebe também, são poucas as seguradoras especialistas que trabalham só com seguro de pessoas. São poucas. E as generalistas trabalham também com seguro. Como efeito cascata, o maior canal de distribuição de venda de seguro no país tem que ser o corretor de seguros. A gente briga para isso. A gente quer que o corretor seja... Seguro é com o corretor de seguros. O corretor de seguros também não priorizava a venda do produto vida e previdência. Eu tenho uma tese para isso. Acho que quando eu olho para 10 anos atrás, talvez esteja exagerando, talvez um pouco até menos, mas assim, 10 anos certo. Por que o corretor... Eu sempre me perguntava, eu trabalhei a vida inteira só com vida. E eu me perguntava, por que o corretor não prioriza o vida e prioriza o auto? E eu mesma, eu tenho a minha tese de defesa e eu mesma respondia para mim, bom, ele não trabalha porque o auto, ele não vende, alguém compra dele. O vida, ele precisa conhecer, demanda tempo de fato, de ele entender profundamente o produto, que não é complexo, mas não é complexo pra gente que trabalha com isso. De repente, pra pessoa que nunca trabalhou, passa a ser complexo. Previdência, então, é complexo. Então, isso fica pra depois. E eu visitei a minha vida inteira muitos corretores e o discurso era igual de norte a sul desse país. Eu sei da importância, eu sei que para mim eu vou me rentabilizar bem propagando e vendendo esse produto. E vai acontecer, Andréia, a próxima vez que tu voltar aqui eu vou estar vendendo vida. E passaram ano após ano, isso não acontecia. Então é um efeito cascata. E por fim, o consumidor final, que é o nosso objetivo, que é o segurado, também por uma questão cultural, por uma questão de desconhecimento e, sobretudo, por não termos uma cultura previdente, também
também não priorizava. Quantos segurados eu ouvi? Familiares, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau, tu vai falar de seguro de vida, a pessoa te diz, ai, não, eu vou fazer, mas assim, eu tenho que fazer. Deus me livre roubarem meu carro. Isso. Deus me livre queimar minha casa. E a sua vida? Não vou deixar pra mulher gastar com outro. Aquelas coisas crendices que a pandemia nos ajudou nesse sentido. As pessoas tiveram de frente com a morte, perderam familiares, perderam amigos, isso nos ajudou um pouco. Mas quando a gente fala de produto, eu penso o seguinte: a gente tem que fazer o bom é inimigo do ótimo, né? O ditado é mais ou menos assim, não sei se é exatamente assim. A gente tem que vender a cobertura básica de morte, ponto. Para toda essa população brasileira. Tem que ter uma cobertura básica de morte, tem que ter uma invalidez por acidente. A pessoa não pode ter um seguro adquirido no banco, nada contra aqui a distribuição Bancassurance, mas a pessoa não pode sair do banco porque para ajudar a cumprir a meta do gerente de conta dele, contratar um acidente, um produto de acidentes pessoais e achar que está segurado. Sim. Não pode. Zero problema dele comprar lá o acidentes pessoais, mas ele tem que saber que ele só tá comprando um AP. Ele tem que saber o que está comprando. Isso. E é só um AP. Ponto. E onde a gente esbarra? Quem tá vendendo só o AP pra ele, cara, não tá preocupado muitas vezes em explicar que tá vendendo só o AP. E ele também não tá preocupado, porque não é uma venda consultiva nesse momento, nessa situação. E que, na verdade, ele também não tem o conhecimento do produto. Ele tá vendendo porque ele tem uma meta que ele tem pra bater. Sim. Você vai comprar, olha, eu te libero tal coisa aqui, mas você vai entrar. E às vezes ele nem explica. Exato. Ele embute. Exato. Era R$3, vai ficar 5. Pronto. Por que é 5? Não, porque tem um brinde aqui, pronto. Menina, eu vi isso na minha casa. Um familiar chegou pra mim e falou: contratei um seguro de R$2 milhões. Olha. Eu falei, uau, legal. Com quem? Vou resumir a história. A pessoa achando que estava comprando um seguro para morte, enfim, qualquer causa. Na verdade, era um seguro restrito para desastre aéreo. E a pessoa não andava nem de avião. Até andava, mas muito pouco. Muito raramente. Muito pouco. Não era o objetivo. Mas o que importa é, ele entendeu que estava comprando um seguro de R$2 milhões. E, nossa, é tão barato. Se eu soubesse, tinha contratado antes. E não é tão barato, R$2 milhões, é um capital significativo. Sim. Então, nem vou entrar nesse mérito, mas, gente, foi comprado dentro de uma agência bancária. Então, não tô aqui levantando bandeira contra a distribuição lá no balcão do banco, mas eu acho que precisa necessariamente saber o que está se vendendo e o que está se comprando. É isso. Bom, no segundo quadro, a gente vai seguir nesse bate-papo e a gente vai falar o que a gente espera para 2023. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL.
Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Rádio que toca Palhoça. Eu adoro a musiquinha. Voltamos! E esse é o último programa do ano de 2022. Dá uma segurada. Aqui na minha bancada eu tenho a honra de estar recebendo Rogério Araújo, diretamente de BH, e Andréia Araújo, diretamente de Porto Alegre. Muito obrigada por estarem aqui, por participarem desse programa tão importante para mim. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço. Olha só, a Rádio PH é uma rádio digital e eu costumo dizer que ela não tem fronteiras. Você pode nos encontrar em todas as plataformas. Inclusive, você pode baixar o aplicativo. Tem para iOS, tem para Android. Quer nos encontrar? Estamos também no site da Rádio PH, www.phradio.com.br. Spotify, Deezer, SoundCloud, você encontra todos os episódios dos podcasts da rádio, inclusive o Dá Uma Segurada, no YouTube também, Instagram, Facebook, e você também nos encontra pelo site da Palhocense. Hoje nós estamos fazendo uma retrospectiva sobre 2022 e o mercado segurador, como que ele se comportou em 2022, e a gente vai falar quais são os desafios e qual é a nossa expectativa para o ano que vai começar muito em breve. A gente estava falando sobre descomplicar o segurança e como as seguradoras vêm mudando um pouco essa forma de conversar com o público final, e o Rogério ia complementar a fala da Andréia. Ia falar. Eu acho que nós temos um grande desafio, né? Nós, distribuidores do mercado de seguros, principalmente os corretores de seguros, né? A gente vive um melhor momento do nosso mercado, onde as pessoas estão buscando uma cobertura securitária, principalmente o mercado de seguros de vida, né? Só que nós temos que tomar muito cuidado para a gente poder não criar uma nação de pessoas com a falsa sensação de proteção. Como você citou o exemplo, né, uma pessoa da sua família que comprou uma apólice de 2 milhões de reais e uma apólice que dava cobertura só em função de morte por acidente aéreo, né? Então a gente precisa compreender, a gente precisa entender essa grande oportunidade para que a gente possa descomplicar a questão do segurança, mas instruir, educar, informar. A gente fala muito de educação financeira, né? Tá em moda, todo mundo falando de educação financeira. Nós temos que incluir na educação financeira a educação securitária. Nós precisamos levar o conhecimento das coberturas, levar a informação dos benefícios gerados pelo seguro para a população brasileira. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente não pode desperdiçar esse momento de grande oportunidade e a gente não criar uma legião de pessoas, uma nação de pessoas com a falsa sensação de proteção. Acho que é um grande desafio para 2023. Perfeito. Andréia? Quero aproveitar o gancho porque eu não posso perder essa oportunidade. O nosso CVGRS tem aí um dos seus grandes desafios. Ninguém faz nada sozinho, e aí obviamente com melhores parceiros seria impossível, né? A gente está aí tentando trabalhar uma proposta junto ao Sincor do Rio Grande do Sul e ao Sindseg para justamente começar a falar disso, educação financeira nas escolas. Sim. Criar aí essa cultura que é tão... Até nesses últimos anos a gente tem ouvido muita gente aí falando de mercado financeiro, e eu confesso que fico um pouco preocupada, porque eu, sem querer colocar em descrédito, mas a gente vê aí mini cursos muito rápidos de final de semana na plataforma digital e a pessoa sai se apresentando como especialista em planejamento financeiro. E sabemos bem, e aí
Tu é o especialista aqui nessa linha, né, Rogério, que não é simples, é algo que requer muito estudo, muita dedicação, é um estudo muito aprofundado, nada pode ser raso principalmente nesse segmento. E eu me preocupo um pouco. Então, acho que tem coisas que a gente só consegue, de fato, mudar e talvez nem consigamos desfrutar dessa mudança, porque a gente está plantando sementes para o futuro, e tudo bem, esse é o nosso trabalho também, mas a gente só consegue mudar realmente e virar a chave através da educação. E essa educação, de fato, ela começa lá na escola. E acho que tem que ser um trabalho, de fato, em conjunto do nosso mercado segurador, com todas as entidades que representam esse mercado, em parceria aí com governo de estado, município, federal, enfim, a gente tem que focar grande para começar a atingir lá na base. Assim, eu tenho uma visão, e de novo, é uma visão que talvez seja muito simplista até, e eu posso estar errado. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu percebo na geração da idade dos meus filhos, de 9, um de 15, né? Falando nisso, um grande beijo da mãe aí pro João Vitor e pro João Arthur. A grande maioria não gosta de ler nada, tá? Salvo algumas exceções. Os meus filhos, por exemplo, leem, a gente sempre leu bastante. O João Vitor lê muito. O João Arthur meio empurrado, né, minha vida, mas lê também. Mas se você for ver, as pessoas, elas não têm uma cultura de ler. Eu trabalho muito com transportador, vocês sabem, sim, né? Então, assim, o meu foco é o transportador e o embarcador. E aí, quando pego uma apólice do seguro de roubo de carga, que são só o de roubo de carga, que são 42 a 47 páginas, não foi nenhuma nem duas do cliente dizer, eu não vou ler tudo isso. A gente tá falando de 50 páginas de uma apólice, mais 16 de uma apólice de acidente. Então, a gente não tá falando de um livro de 100 páginas. E do interesse dele, né? Exatamente. E a hora que ele tem uma negativa de sinistro, ele diz, ué, mas ninguém me falou. Tá, mas tu leu? A gente manda um e-mail de boas-vindas para os clientes, e que de fato é um e-mail um pouco mais, né? É um e-mail que você precisa parar para ler, né, Rogério? Assim, você tem que ler alguma coisa. E eu cansei de receber lá um ciente de acordo, mas não li. Os clientes escrevem, eu não vou ler, mas eu tô ciente e estou de acordo. E eu faço questão de que eles me respondam isso. Por que eu estou falando isso? Porque para você também poder entender, você vai ter que estudar, você vai ter que ler o que você está comprando. Então a gente fala do teu familiar que deve estar com a orelha quente, né, Andréia? Mas assim, ele não leu. Sabendo que ele tem uma Andréia da vida na família dele, pô, Andréia, vou te mandar o PDF do que eu acabei de adquirir feliz da vida. Tu pode dar uma lida? Tu pode me ajudar? E se ele tivesse lido, ele ia ver que, opa, pera só um pouquinho. Entende? Porque assim, não querem ler. Então, quando a gente fala que a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa passar um pouco mais sobre planejamento financeiro, sobre a importância de um seguro de vida, sobre o embasamento, eu acho que uma das ideias que a gente pode começar, e eu falo a gente porque eu quero participar desse projeto, vamos fazer uma cartilha sobre seguro. Sim. Entendeu? Vamos assim, ó. Vamos nos propor aí nos colégios, e a gente pode começar nos colégios públicos mesmo, estaduais, e fazer uma palestra, juntar essa criançada toda e fazer uma cartilha. Sabe a cartilha de educação sexual? Exatamente, é isso. Entende? E aí, de novo, opinião minha, eu sou contra a cartilha de educação sexual, eu acho que a educação sexual é um papo de dentro de casa, né? Mas que a gente sabe que não é todo mundo que tem. Agora, planejamento financeiro, importância de seguro de vida, é um negócio que a gente pode, inclusive, montar uma cartilha estilo revista em quadrinhos. Sim. Sabe um negócio assim? E ir para dentro das escolas. Porque se a gente entende que eles não estão agora querendo ler livros com muitas páginas, cara, então vamos fazer uma história em quadrinho. Você tá falando da história em quadrinho, eu tenho uma passagem e no mercado de transportes. Existia um corretor, amigo meu, e ele tinha um trabalho na Sada Transportes, né, com os cegonheiros. E ele queria falar sobre seguro de vida com os cegonheiros. Tá. E tinha dificuldade de falar de seguro de vida com os cegonheiros. Ele não conseguia falar. E são profissionais que têm uma renda significativa. Sim. Trabalham o tempo todo, viajam para o Brasil todo e têm uma renda significativa.
E ele falou: Rogério, eu não consigo falar sobre seguro de vida com eles. E tinha a festa da família. Poucos dias pra frente tinha a festa da família. E aí eu desenvolvi para ele uma história em quadrinho. Olha que é do legal. Zé Cegonha. É isso aí. E contei uma história do Zé Cegonha, que viajava o Brasil todo e se envolveu num acidente, teve uma perna quebrada e ficou sem a renda. E aquilo comprometeu a família, né? Então foi uma história em quadrinho onde envolvia a família do Zé Cegonha, e aquilo foi entregue no dia da festa da família. E com a família e os filhos lendo a história em quadrinho, começaram a questionar o pai se o pai tinha aquelas coberturas, claro. tinha um seguro. Então é uma forma, que você falou, uma forma lúdica de você levar a informação, de você levar essa educação. E isso é extremamente importante, né? Porque é inadmissível hoje você ter um provedor de renda da família que tem o seu seguro de automóvel e não tem um seguro de vida. E é uma questão simples de pedir para que ele faça uma reflexão, né? Eu uso lá na corretora e eu uso nas minhas abordagens a teoria dos potes, né? Eu pergunto para o cliente se ele tivesse 2 potes na frente dele. Um pote está escrito proteção do automóvel, o outro pote está escrito proteção da moradia, alimentação, saúde e educação dos meus filhos. E ele tivesse na mão dele uma única cédula, uma única nota, e eu pedisse para depositar no pote mais importante para ele, qual pote ele depositaria? E 100% das pessoas depositariam no pote da proteção da família. E aí eu questiono: entendeu por que não faz sentido você ter o seguro do automóvel e não ter a proteção do seguro de vida que protege a sua família? E aí ele para e responde: eu nunca parei para poder pensar dessa maneira, dessa forma. Esse cálculo, e de uma maneira lúdica. É isso. De uma maneira lúdica. Então o que a gente precisa, né, nós do mercado, a gente precisa estar preparado para poder passar para os nossos clientes, passar para a população brasileira essas formas de abordagem, para que as pessoas possam refletir e entender a importância de um seguro. Não só o seguro de vida, o seguro geral, o seguro de patrimônio, mas compreender a função, a finalidade do seguro. Que a partir do momento que ele compreende o porquê, a gente vai ter uma população mais madura e mais segura. Mais instruída, mais orientada. Isso está muito em linha com o que a gente falou antes. Começa lá dentro da seguradora, junto ao corretor de seguros, desmistificar a linguagem, o segurez. Quando você fala, as crianças o jovem de um modo geral não lê. Meu filho é um pouquinho mais velho que o teu mais velho. Meu filho tem 20 anos. Mas é carente de leitura. E por mais que tenha uma boa... fala bem e tal, mas poderia ser muito melhor se tivesse mais leitura. Legal, mas se a gente não consegue chegar nessa nova geração através da leitura do formato clássico, cabe a nós sermos criativos e entendermos de que forma. Vai ser por gamificação? Porque eles podem não ler, mas eles pegam um celular, vivem plugados no celular e sabem fazer coisas absurdas que talvez a gente não saiba. Não sabe. Talvez a gente tenha muito mais dificuldade, certamente tem mais dificuldade. E eles são descolados nisso. Então a gente tem que entender como que a gente tem que ter criatividade. Da mesma forma que há muitos anos eu falo que o mercado segurador precisa ser criativo quando se fala de produtos, e acho sim que nos últimos anos tem surgido muita coisa legal aí de algumas seguradoras. Óbvio que aquelas que são focadas, por exemplo, num único segmento, tem obrigação realmente de ser mais criativa, porque só tem aquele segmento para desenvolver e tem que se dedicar para isso. Isso é muito legal. Muito legal, mas eu acho que a gente não pode esquecer de ter o básico. Tem que focar na distribuição do básico. E como é que essas pessoas, como é que a gente vai atingir a maior parte da população? A gente tem que encontrar facilitadores para compra. As pessoas precisam entender que a compra, ela não é... Muita gente ainda acha que o seguro de vida é caro. A gente precisa desmistificar isso e a gente tem que arrumar formas de prover para que essa pessoa de fato consiga comprar dentro daquilo que é o perfil dela, porque ela tem um perfil e dentro do perfil vai caber. É o que a gente sempre fala, 100 mil reais para alguém é pouco e para outra pessoa é muito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, dentro de cada perfil,
e chegar. A gente tem uma questão ainda da cobrança, né? Que a gente é um grande desafio para seguradoras. Por que a gente não tem aí o microseguro, não conseguiu emplacar no nosso país? Porque não dá para falar de microseguro de R$10 de prêmio. Isso não é microseguro. Mas a gente tem uma grande dificuldade, que é a questão da cobrança. Os canais de cobrança são muito caros. Então, a gente tem desafios enquanto seguradores e corretores, temos muitos desafios. E não podemos perder o time, né? Dessa conscientização, que é uma grande oportunidade agora para a gente explorar. Expectativas para 2023. Rogério começa agora. Minha expectativa é a melhor possível. O mercado vai continuar crescendo. Os corretores cada dia mais conscientes, né? Eu participei de um evento do CVG São Paulo, né? E logo depois participei de um evento, posso citar aqui o nome da companhia, né? Participei de um evento com o Kobayashi na Tóquio Marine, né? E aí ele estava me passando alguns números. Quando a Tóquio, que não é uma seguradora, é uma seguradora generalista, mas que resolveu fazer um bom trabalho no mercado de seguros de vida, quando eles resolveram se dedicar ao seguro de vida, a Tóquio tinha aproximadamente 3.800, 4.000 corretores que algum dia haviam vendido um produto de seguro de vida na companhia. Hoje tem próximo de 17.000 corretores ativos trabalhando na carteira de seguros de vida. Nossa. Então eu vejo que o mercado ele está em franco crescimento, vai continuar crescendo. A gente está passando por um ano difícil, né, no nosso cenário econômico, mas o mercado de seguros está fechando até outubro com um crescimento de 18%, deve fechar com mais de 20% de crescimento em relação ao ano de 2021, que já foi um ano de crescimento, mesmo sendo um ano de pandemia. Então tem uma boa perspectiva para 2023, principalmente com a colaboração dos corretores de seguros. Eu acho que os corretores de seguros, eles estão entendendo que é hora de quebrar alguns mitos, alguns paradigmas e aproveitar esse momento de grande oportunidade. Eles têm buscado isso. E as entidades como o CVG Rio Grande do Sul, o CVG de Santa Catarina, os outros CVGs do Brasil e os Sincores também têm ajudado bastante o nosso mercado a se desenvolver. Então eu vejo que é um ano promissor, né? E é um ano que as seguradoras vão continuar buscando aí novos modelos de distribuição para que a gente possa chegar a toda a parcela da população brasileira. Aí, fazendo um comentário sobre a Tóquio, né? Com esse capitão puxando vida, que é o nosso querido Kobayashi, não tinha como ser diferente, sim, era sucesso garantido, né? Porque apaixonado pelo que faz, e outro ser humano, assim, ímpar, incrível, e faz um trabalho muito próximo dos corretores. Eu sou fã do Kobayashi, com certeza. Eu acho, Maria, que 2022 foi, como o Rogério colocou, a gente teve vários cenários de incerteza. Se a gente começar lá no início, discutíamos no primeiro trimestre modelo de trabalho. Como que a gente vai trabalhar? É híbrido? É home office? Volta 100%? Volta um pouco? A gente que gesta equipe comercial, tendo que... As pessoas descobriram um formato novo de trabalhar em casa, curtiram isso. O home office não foi uma opção, foi uma necessidade. E até a gente fazer todos os ajustes, né? As seguradoras entenderem qual era o modelo que iam operar, porque o que a gente teve ao longo dos anos de 2020, 2021, seguradoras, empresas, corretoras entregando prédios, sim, ficando com... Tinha lá em São Paulo várias seguradoras com 10 andares, ficaram com 2, 3, enxugaram as suas estruturas. Isso também aconteceu com muitas corretoras que levaram suas operações para dentro de casa, literalmente.
as equipes comerciais também foram para dentro das suas casas. Enfim, 2022 era um ano que a gente precisava equalizar isso e entender qual era o melhor modelo. Eu arrisco dizer que ainda não tem um modelo fechado. A gente vai entrar 2023, eu converso com todas as seguradoras, né, e escuto principalmente de área comercial, alguns que vão para modelo de 3 dias no escritório, 2 dias home office, outros vão optar por 2 dias. Então ainda, e isso impacta no nosso trabalho. Impacta muito, porque a gente que é de área comercial, que precisa necessariamente estar na rua visitando o corretor, é um modelo diferente de chegarmos. Ao longo do ano de 2022, tínhamos questão de eleições, que era um cenário incerto. A gente tinha Copa no final agora do ano. Teve mais algum evento? Que mais que tinha? Eu sei que toda hora a gente tava pensando alguma coisa, né? Então foi um ano... Não, mas eleição e Copa já tá bom, né? Não, já foi... Pandemia, eleição e Copa... turbulento. E uma crise financeira no mundo todo. No mundo todo. Exatamente. E uma guerra na Ucrânia. Uma guerra que era impensado e assim, desafios econômicos mundiais, né, como uma retomada. Então, eu acho que foi um ano pesado, sim, né? Foi um ano pesado. Mas 2023 eu tenho certeza, e sempre tenho, toda virada de ano, eu também acho que vai ser melhor. Eu sempre acho que o próximo ano vai ser o melhor da vida. E assim, pelo menos a gente sempre vai mais forte. Eu acredito piamente nisso. O próximo ano é sempre um momento de a gente agradecer de continuar vivendo nesse mundão e já tá mais preparado, mais forte. Desafios vão vir, problemas vão surgir, a gente vai estar pronto ali para resolver. Inclusive, a gente tava brincando esses dias lá em casa que eu acho que Deus tá me confundindo com o Rambo. Porque, olha, tá bruto. A gente veio em 2020. Não, a gente fez a virada 2019, 2020. E 2019 eu digo, não, 2020 vai ser incrível. Aí março, todo mundo pra dentro de casa. 2020, 2021 eu digo, não, 2021 vai melhorar. Nada. 2021, 2022 agora vai. Então, assim, eu espero que 2023 seja pelo menos um ano um pouco mais leve, gente. Assim, que a gente consiga transitar no meio de tudo isso e consiga cumprir a nossa missão, que eu acredito que todos nós que a gente tenha, né? Então, mas pra 2023 pode ser mais levinho, né? Eu acho mais leve. Isso não é menos trabalho, é só mais leve. Não, só mais leve. Uma condição mais leve já. Só mais leve. A gente trabalha melhor. Só mais leve. O que você queria falar, Rogério? Não. O que as pessoas, o que o público final pode esperar do mercado segurador para 2023? Em termos de produto, em termos de, daqui a pouco, valor de seguro, o que eles podem esperar agora para 2023? Eu acho que pode esperar um mercado cada dia mais competitivo, com melhores entregas, né? A gente tem aí um novo player no mercado, que são as Insurtechs. As Insurtechs têm entrado com bastante tecnologia, com inovação, uma turma jovem, com novas ideias. Então eu acho que isso faz com que as seguradoras tradicionais, tem seguradoras novas no mercado, né, ingressando e se preocupado muito com a questão da jornada do cliente, com a entrega final. E eu acho que isso vai fazer com que está fazendo já com que as seguradoras tradicionais se preocupem com isso também. Então eu acho que o público em geral vai ter um mercado mais preocupado com a entrega e um mercado cada dia mais competitivo. E quando fala competitivo, cada dia mais acessível. Eu acho que é um mercado, é um ano que eu estou acreditando muito no nosso mercado. Perfeito. Andréia? Eu assino embaixo, né? O que ele falar, eu assino embaixo. Eu posso deixar a procuração assinada em branco. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que essa competitividade e, sobretudo, como o Rogério bem colocou, a chegada das Insurtechs acaba fazendo com que o mercado tradicionalíssimo lá tenha que se reinventar, sim, correr atrás da máquina. Tem muita gente jovem, jovem, porque eu falo jovem porque é uma galera muito jovem mesmo, sim, super acelerada e cheia, sim, de ideias. Cheia de gana, com o olho brilhando pra trazer coisa nova. E isso, pra gente que já tá mais veterano, é um estímulo também, né? Eu sinto assim. Eu acho que a gente tem uma figura nova porque
Eu, por exemplo, quando eu optei em trabalhar com o mercado de seguros, quando eu fui para o mercado de seguros como corretor de seguros, eu fui um empreendedor por necessidade. Eu precisava trabalhar, eu precisava buscar uma fonte de renda. E eu só sabia trabalhar com seguros. Então eu fui para trabalhar com seguros por necessidade. Hoje nós temos um empreendedor no mercado de seguros por opção, né? É aquele empreendedor que olha para o mercado de seguros e enxerga o quanto o nosso mercado ainda tem a crescer e está ingressando nesse mercado, inovando, trazendo inovação. Então vários desses players novos são pessoas que não eram do nosso mercado, que estão enxergando o mercado de uma maneira diferente, né, André? Sem dúvida. E isso dá assim, eu sempre fui meio rebelde, assim, de dizer que o nosso mercado era muito quadrado, muito ortodoxo, muito, né? Certinho. Muito rígido e tipo, mas por que é assim? Eu sou muito questionadora. Por que é assim? É assim porque sempre foi assim. E aí essa síndrome de Gabriela mexe comigo, sabe? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Me irrita. Não mexe, ela me irrita. Eu tenho problema com a síndrome de Gabriela. Tenho muito problema com isso. Não consigo. E essa galera vem pra mostrar pra gente que tá certo. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Em 2019, eu fiz uma imersão no Vale do Silício. E foi muito legal. E o primeiro comparativo que eu fiz foi o seguinte. Quando cheguei no Vale do Silício e ouvi as pessoas falando e comemorando os erros. Sim. Comemorando os erros. E eu pensando, gente, no Brasil a gente se chicoteia quando a gente erra e fica arrastando corrente por, tipo, meses, quiçá anos, ad eterno, porque eu errei, meu Deus. E lá, a galera, assim, cada erro é comemorado porque é um erro que não vai mais ser cometido. Uhum. Exato. É um ensinamento. E isso, quando a gente vai para as insurtechs e começa a ver essa galera trazendo, inovando, e é isso que a gente enxerga. É tentativa e erro o tempo todo. Tentativa e erro o tempo inteiro. E isso dá um gás pro mercado e começa a mudar o mercado, começa a mudar o cenário. E eu fico muito empolgada com isso. Eu acho isso fantástico. Eu acho que bom que a gente está começando a viver isso. Sim. Perfeito. Gente, olha só. Estamos chegando ao final. Sim. E eu quero dizer pra você que está nos assistindo que esse é o último podcast do ano de 2022, do Dá Uma Segurada. Eu quero fazer um agradecimento incrível aqui aos meus patrocinadores, Via Gold Assessoria em Seguros. Mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Eles estão comigo desde que eu comecei o podcast. Então, um grande beijo pro Laudimiro, um grande beijo pro Felipe, pro Henrique, pra todo mundo lá. Olha, gente, muito obrigada pelo apoio de todos vocês. E Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. Um grande beijo pra Brenda e pra equipe. E eu quero que vocês façam as considerações finais de vocês bem rapidamente, porque nós estamos com o nosso tempo super esgotado. Vamos começar então pela Andréia. Obrigado. Muito bom estar aqui, muito bom estar com o Rogério, muito bom estar contigo. E, nossa, só tenho a agradecer. E junto com o teu encerramento, é o encerramento também da última live do CVG. Então, muito bom estar com vocês. Agradeço o espaço. Foi muito legal essa dobradinha e que 2023 a gente possa se encontrar aí muitas vezes. Muito mais. Obrigada. Rogério. Bom, agradecer de estar aqui com vocês, né? Um prazer enorme participar do último programa do ano. E a gente falou muito aqui sobre desmistificar os seguros, levar uma linguagem mais tranquila, mais leve, sem o segurez, né? E eu acho que programas como o seu ajudam a sociedade a entender melhor o que é o seguro. Então, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Gente, quero agradecer também toda a equipe da Rádio PH e do Paliocense por estarem aqui conosco, o Davi e o meu incrível Kleber, que ele ainda é meu parceiro e faz várias invencionices que eu faço. Meu querido, um beijo, obrigada. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre seguro de vida, se tem algum produto que você quer tirar as suas dúvidas, me chama no Instagram, @Maria do Seguro. Fico esperando você por lá, tá bom? Gente, que 2023 seja incrível, que seja um ano maravilhoso e que agora nessa virada você pule 7 ondinhas, você faça a sua crendice, aquilo que você acredita, deixe pra trás o que precisa ser deixado e que você acredite no futuro, no amor e no cara lá de cima que cuida da gente. Um grande beijo, até 2023. Até mais. Valeu, gente.